boa noite a todos. Que Jesus continue conosco agora, durante o próximo meia hora, que todos nós reunidos, depois individualmente, em cada um de nós, em nossos lares, em nossas casas, em nossas companhias, para que a gente possa sempre usufruir de sua boa vontade, de sua amabilidade, para que a gente consiga melhorar cada vez mais e assimilar cada vez mais os ensinamentos diários que a vida nos traz. Nós hoje vamos falar sobre um texto do Fonte Viva, né, que é um livro ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, né? E o título de hoje é Alguma Coisa. O texto bíblico está em Lucas 5:31, que diz o seguinte. Eu vou ler aqui no meu, que está maior aqui, tá? A letra é maior, a fonte é maior. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Este é o versículo de Lucas 5:31. Para que a gente possa situar um pouquinho dentro do contexto, porque muitas das vezes a frase apenas dita, a gente não consegue entender muito bem, né? Então, nesse capítulo 5 aqui de Lucas, né, ele está aqui descrevendo, né, a Jesus, enfim, começando ou iniciando ou, enfim, fazendo já de que alguns benefícios, aquilo que nós hoje chamamos de milagres, né? Então, ele está em uma casa, tá? E muita gente ao redor, e chega alguém em uma maca, em uma cama, né, que não consegue acessar a ele, aí eles vão pelo telhado e descem lá. E Jesus, né, muito compungido pela fé de todas aquelas pessoas, diz ao paralítico: levanta-te e anda-te. E ele levantou e andou, né? Bom, aí todo mundo ficou pasmado, etc., mas a coisa que seguiu em frente. E saindo dali, Jesus encontrou um coletor de impostos chamado Levi. E falou: siga-me, porque a partir de hoje você vai ser um coletor de almas. Como a gente sabe que depois, para nós, Levi é Mateus, né? Tá? Ou seja, o apóstolo Mateus, né? E saiu, enfim, a multidão atrás dele, e eles foram a uma casa lá, enfim, estavam lá, e Levi ofereceu a eles um almoço muito grande e tal, aquelas coisas todas. E os fariseus e os escribas, né, estranharam: como você está comendo aí com os pecadores, com os publicanos, né? Publicano era um sinônimo de pecador, né? Então aí aparece a frase: os sãos, aqueles que estão saudáveis, não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes, aqueles que não têm a saúde, ou seja, aqueles que estão precisando ser ajudados. É por isso que eu estou aqui. Okay? Então esse é o contexto da nossa conversa de hoje, tá? Emmanuel, em seu texto, praticamente explica tudo o que a gente precisaria falar, tá? Então, vocês vão me permitir, eu vou ler cada enunciado de Emmanuel, né? E se for o caso, a gente faz um pequeno comentário naquilo que couber. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajuda o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Ou seja, tem alguém precisando, vamos ajudar, sempre.
o texto basicamente é esse: vamos ajudar sempre. Vamos nós, como médicos de uma maneira geral, não médicos na especialidade científica, mas médicos que podem ajudar as outras pessoas, né? Nós devemos praticar isso, devemos ajudar as outras pessoas. Tá? Quem desfruta do equilíbrio orgânico não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quer dizer, se você está saudável e tem alguém precisando da sua ajuda, alguém doente precisando, você tem a obrigação de ir lá e ajudar. E tentar melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, trazendo eventualmente, enfim, de alguma condição de melhoria da saúde, né? A outra frase diz o seguinte, que quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Ou seja, quem já recebeu alguma informação, né? E aí a gente vê que a responsabilidade nossa é muito grande, porque nós podemos desconhecer, mas as coisas, os ensinamentos, os caminhos corretos, mas na mínima condição de que a gente tenha de conhecer alguma coisa, a gente precisa disponibilizar, precisa colocar o nosso conhecimento à disposição das pessoas que estão necessitadas, né? Então a gente nunca pode dizer: eu não sabia, eu não conhecia. Tá? Evidentemente a gente não sabe de tudo, a gente não conhece de tudo, mas daquilo de que a gente conhece, sabe, tem condição de ajudar, né, enfim, de minorar o sofrimento, qualquer que seja ele, seja físico, seja mental, seja espiritual, a gente tem essa obrigação de fazer, de ajudar. Tá? Quem possui recursos para trabalhar, não esqueça o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade. Ou seja, se você tem um emprego e tem alguém desempregado e você consegue ajudá-lo, ajudar essa pessoa, trazendo, oferecendo a ele alguma atividade, né? Nós temos a obrigação de fazer. Quem estima a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Então aqui que nós temos de que alguns conceitos aqui absolutamente fundamentais, né? A prática da caridade, né? Muitas pessoas, eu não acho que muitos de nós aqui presentes, né? Porque a gente já tem de que algum reconhecimento, de que, enfim, mas muitas das pessoas acham que praticar a caridade é dar uma esmola. Passa lá no farol, tem alguém pedindo, você pega, pronto, já fiz minha caridade de hoje, né? E a coisa não se resume apenas de você enfim, transferir para alguém algum benefício financeiro, ou seja, tirar uma moeda, um trocado, enfim, alguma coisa, né? A caridade ela vai muito mais além disso, né? A gente sempre conversa, né, que uma das grandes caridades que a gente pode fazer com os outros é ouvir. Tá? Quantos de nós, quantas vezes não precisamos de alguém que nos ouvisse abertamente? Ouvir, pode falar, enfim, ter ouvidos, né? Ouvir. Então essa é uma grande caridade que não exige nenhum dispêndio financeiro. A única coisa que exige é um tempo e uma boa vontade para ouvir e entender a pessoa. E esta é realmente uma grande caridade, né? Okay. Ou seja, as pessoas com as almas endurecidas, né, beneficiando-as com as vibrações da prece, né? Algumas pessoas, alguns de nós, ou enfim, algumas pessoas entendem que prece, né, é aquilo que você está escrito, que aprendeu e que você repete.
Né? A prece, ela pode, e que deve ser dita ou numa casa, ou numa igreja, ou num templo, enfim. Então eu vou lá fazer a minha oração, a minha prece. Né? A prece, ela pode e deve ser feita em qualquer ocasião, onde a gente estiver. Não precisa de muitas palavras, muitas vezes um pequeno pensamento, né, é uma prece. Você desejar o bem a alguém, mesmo que você não saiba a quem, né, é uma grande prece que você está fazendo. Tá? Então, nós temos lá então a caridade aliada à fé. Né? A prece. Tá? Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo com exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Ou seja, quem já está praticando que a humildade, ou seja, que a pessoa humilde não quer dizer a pessoa passiva, que aceita tudo, que recebe tudo. Porque Deus quer assim. Deus não quer assim. Ele quer que você seja humilde, mas que você tenha a sua forma de agir, a sua forma de pensar, que você seja a individualidade que cada um de nós é. Tá? Podemos, enfim, podemos e vivemos, né, numa família, enfim, mas dentro de uma família, por mais unida que seja, né, existem as individualidades. Né? Cada um de nós não é semelhante a nenhum outro. Né? Então a gente precisa exercitar esta individualidade, trazendo a humildade para aquele que ainda não atingiu esse estágio, ou seja, para aquele orgulhoso que acha que só vive em torno do seu próprio umbigo. Né? Eu sou eu, o resto é o resto. Né? Que seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Não recuse assistência aos maus. Nós ontem ainda, parece pequeno aqui comentário, eu estava em casa, eu com minha esposa e meu filho, nós temos 2 filhos e 2 noras, né? Graças a Deus, boníssimas pessoas, né? Os filhos e as noras, né? Mas os filhos a gente até entende porque é a educação nossa, né? Agora as nossas são pessoas estranhas que chegaram, mas são excepcionais, ambas, né? E nós estávamos lá aqui discutindo que na expressão, a gente fala discutir, pensa que está saindo no pau. Não é bem isso, nós estamos trocando ideias, né? Estamos discutindo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho nada, né? E a gente tocou nesse assunto do orgulho, né? Aí a temperatura subiu um pouco, né? Porque o orgulhoso é o outro sempre, nunca é a gente, né? O culpado é sempre o outro, nunca é a gente, né? Entendeu? Mas então, isso é o dia a dia nosso, tá? Aonde a gente vai, seja em casa, seja no trabalho, seja na fila do pão, seja no supermercado, aonde a gente for, né? A gente precisa estar sempre atento a esses ensinamentos de que a gente recebe ao longo da vida, né? Eu sou do interior, né? Eu sou da cidade de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo. E isso é coisa muito antiga, né? Coisa de século passado, né? E a gente tinha uma convivência, né, muito diferente daquilo que a gente tem hoje, né? E a gente foi aprendendo muitas coisas na convivência diária, né? E algumas vezes, né, a gente teve oportunidade de conversando, né, alguém perguntar, mas como é que você sabe? Então minha resposta padrão é assim, a vida que me ensinou. Então, cada momento de que a gente vive, a gente precisa tirar o melhor ensinamento dele. Tá? Então a vida ensina muita gente, né? Eu, graças a Deus, eu fui muito bem ensinado pela vida, né? Enfim, as coisas boas, as coisas menos boas, e a gente está aí, né? Quem estiver, já é hora, já quase hora,
Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarda a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Ou seja, vamos procurar elevar, né, uma linguagem simples, elevar a moral das pessoas. Né? A pessoa está down, está lá embaixo, né? Vamos lá, vamos trazer-lhe alguma coisa que possa melhorar enfim, aquele estado espiritual da pessoa. Né? Quem guarda... isso aqui... Aí, finalizando, o Emmanuel disse o seguinte, que Deus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. É o texto básico, né, que nós estamos aí tentando dizer alguma coisa. Né? E lembre-se de que dos que transitam no mundo entre muitas dificuldades. Né? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores. Né? Todos nós temos algumas dificuldades, algumas dores maiores, algumas dificuldades, algumas dores menores, mas todos nós, em algum momento da nossa encarnação, dessa nossa encarnação, né, nós temos que alguma necessidade de ter alguém que realmente nos ofereça um apoio, nos ofereça um ombro amigo, né, entendeu? Nos ofereça um ouvido para que a gente possa desabafar. Né? Como é que se tiver algum aqui que me desculpe, mas como é que, por exemplo, psicólogo mantém a vida dele? Ouvindo os outros falarem. Os outros chegam lá, 50 minutos para você contar a sua vida. E você fala, sai de lá contente, né? Alegre, porque desabafou tudo. Né? Então, esse papel a gente deveria desempenhar sem cobrar nada. Né? Ou seja, ouvir, se possível, aconselhar, encaminhar, né? Dar o melhor possível. Né? Principalmente as pessoas que quando atingem uma idade um pouco mais avançada, né? Elas têm muita dificuldade de serem entendidas. Muita dificuldade. Por quê? Porque estão ainda vivenciando algum tempo atrás que as coisas não eram assim, as coisas eram diferentes. Né? Muitas das vezes o problema está com a própria pessoa, que não consegue mais se expressar de forma, vamos dizer, inteligível ao mundo de hoje. Né? Mas, principalmente aquelas pessoas mais idosas, mais avançadas em idade, com maiores dificuldades, a gente precisa ter um carinho muito grande, muito respeito. Ok? Muito obrigado. Bom, nós vamos então agradecendo aos nossos bons amigos espirituais, aos nossos bons amigos protetores, que aqui estão, que aqui estiveram, que aqui estarão, que permanecerão junto a cada um de nós, sempre com a presença também amorável de nosso bom irmão Jesus. Nós vamos pedindo a todos eles que sempre estejam ao nosso lado, que sempre estejam nos orientando, nos indicando os melhores caminhos, para que a gente possa praticar tudo aquilo de que a gente aos poucos vai aprendendo e precisamos assimilar da melhor forma possível, dentro das nossas capacidades, tudo aquilo que possa contribuir para o bem nosso e o bem do próximo. Nós vamos agradecendo a todos eles, nós vamos agradecendo a esta casa a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós vamos agradecendo aos nossos benfeitores, né? Nós vamos agradecendo ao Dr. Bezerra, ao Chico Xavier, né? A todos eles que tornaram materialmente possível estarmos aqui. Nós vamos então pedindo que Deus esteja sempre conosco, que nunca nos desampare e que nos oriente sempre o melhor caminho. E, finalizando, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores, e não nos deixe cair em tentações, e também livra-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus, e que Deus esteja sempre presente em cada minuto de nossas existências.